Então, hoje a gente começa nossa aula de cálculo numérico e vamos começar a falar sobre representação de número e aritmética de ponto flutuante. Então, nós vamos entender como é que o computador lida com os números. Então, para começar, nós temos duas formas padrões de você representar um número, que é o sistema decimal, que a gente fala que o número está representado na base 10, e o sistema binário, que seria a base 2. Vocês já ouviram falar disso alguma vez na vida? Vocês já ouviram falar sobre isso alguma vez na vida? Sobre sistemas de representação numérica, sistema decimal, sistema binário? Então, normalmente a gente utiliza no nosso dia a dia a base 10. Então, o jeito que você vê escrito o número dos lugares aí, você pode assumir que está na base 10. Só que o computador, ele lida com os números na base 2. Vocês já viram falar, né, que o computador ele só entende zeros e uns. Então, tudo no computador é representado através de zeros e uns. O motivo disso é que para ele armazenar, né, uma informação na memória, ele utiliza eletricidade. Então, tipo assim, ou a coisa está carregada ou ela não está carregada. Então, ela tem duas possíveis, ele consegue representar dois possíveis estados distintos. Então, por isso que ele só consegue representar somente o 0 ou 1. Então, ele não consegue representar mais de duas informações em um único lugar. E isso é o que a gente chama de bits, que ou vale 0 ou vale 1. Então, o sistema decimal, que é o sistema que a gente conhece, ele é um sistema numérico que usamos no dia a dia, e cada posição de um número decimal representa uma potência de 10. Por exemplo, se você tiver um número n, que ele é dado pelos dígitos dn, dn-1, reticência, D1, D0. Então, para você ver o quanto que vale esse número, você utiliza essa formulazinha aqui, ó. Então, o número vai ser um somatório de cada um desses dígitos aqui, multiplicado por 10 elevado a i, onde esse i é a posição que ele ocupa aqui, né? Sendo a última posição aqui é a posição 0 e a primeira aqui é a posição n. Então, você vai fazer uma soma, começando do 0, que é esse daqui. E você vai fazer esse número aqui, multiplicado por 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 dá 1. Então, o resultado vai ser esse próprio número aqui. Aí, o número daqui, você vai pegar ele e vai multiplicar por 10 elevado a 1. Então, vai ficar o número vezes 10. E assim por diante. Por exemplo, o número 325. Esse número aqui, ele vai ser igual a 3 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1, que é o próprio 10, mais, vou botar 1 aqui, mais 5 vezes 10 elevado a 0, que é 1. Então, de fato, né, esse aqui vai ficar 300, ou vai ficar 3 vezes 100, que vai dar 300, mais 2 vezes 10, que é igual a 20, mais 5 vezes 1, que é igual a 5. Então, é assim que funciona o sistema decimal. E por que sistema decimal? Porque nós temos 10 possíveis algarismos para poder representar os números, que vai de 0 até 9. E aí, só uma coisa que você já sabe, mas que é crucial para entender os sistemas de representação numérica, é que você tem, por exemplo, aqui o número 9. Aí, se você somar 1, o que acontece? Primeiro, você sai do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para cada um desses números, você tem um símbolo que representa cada um deles. Mas quando você chega no 9... Se você não tem no sistema decimal, você não tem um outro símbolo para representar o 10. Então, o que você faz? Você pega, no lugar do 9, você coloca o 0, que é o primeiro símbolo que a gente utiliza, e aí a gente bota
um aqui. E aí você vai, continua somando, e quando chega no 19, aí você vai quer chegar no próximo número, você vai voltar aqui para o zero, e aí você soma um aqui. E aí você prossegue, você vai chegar até o 99. Quando chega aqui, aí aqui você já tem o 9, né? Já está no máximo, então você tem que voltar para o zero. Então você bota o zero. E aí você tem que somar um aqui. Só que aqui você já está com 9 já também, que não tem como mais você colocar um símbolo que represente um número maior do que esse. Então você volta para o zero também. E aí, por fim, você tem o 1 aqui. E isso prossegue sucessivamente. E aí, como é que é o sistema binário? O sistema binário é o seguinte, como eu falei aqui, no sistema decimal nós temos 10 símbolos para representar os algarismos de 0 até 9. No sistema binário, como o nome já diz, binário, você só tem somente 2 símbolos, que é somente o 0 e o 1. Então, como é que funciona isso? Você começa no 0, beleza, 0 está aqui. Aí você soma 1, então você vai para o 1. Aí se você somar mais um aqui, como você só tem 2 símbolos, então você só tem o 0 e o 1. Então você tem que agora voltar para o 0. Então, somando mais um aqui, você volta para o 0 e coloca 1 aqui à esquerda do 0. Aí beleza. Aí você então aqui, isso aqui é o número 0. Isso aqui é o número 1 no sistema decimal. Isso aqui vai ser o número 2. Então, se você somar 1 aí, o que você vai fazer? Então, você tem o 0 aqui, você consegue aumentar 1 aí, né? Porque nós temos o 0 e o 1. Então, eu vou ficar com 1 e 1. Então, isso aqui seria o número 3. Aí, se você somar 1 aqui, como é que você vai ficar? 1, 0, 0, né? 1, 0, 0. Então, esse aqui vai ser o número 4. E assim por diante. Você consegue representar todos os números apenas com zeros e uns. Então, quando você vai lá no computador lá e você, em alguma linguagem de programação, e você coloca lá uma variável igual a um número, igual a 325. O que o computador faz? Se ele digita isso, o computador ele precisa converter para a forma binária para poder armazenar na memória. E aí, normalmente um número, a depender da precisão que você usa. Por exemplo, em muitas linguagens é muito comum você utilizar 128 bits para poder... 128? Não, não, na verdade é 64. Você utiliza 64 bits para poder armazenar um número. E aí, então você vai ter 128 uns e zeros para poder representar algum número que você vai trabalhar. Então, a princípio, costumava utilizar nós tínhamos o tipo float, que utilizava 32 bits, e nós tínhamos o tipo double, que utiliza 64 bits. Só que aí nas linguagens, por exemplo, o Python, por exemplo, já é padrão já os números sempre utilizar 64 bits para ser armazenado. Então, beleza. Então, como é que funciona o sistema binário? Então, aqui você tem aqui o número n na forma binária. Então, aqui nós temos vários símbolos, bn, bn-1, a b1, b0, onde o valor de cada um desses símbolos é 1 ou 0. Apenas 1 ou 0. E aí, como é que você consegue calcular quanto que vale esse número representado dessa forma? Você vai fazer um somatório, que nem você fez lá com a base 10, só que o que muda? Que em vez de você multiplicar por 10 elevado a i, você multiplica por 2 elevado a i. Já que a base, agora aqui, você está usando a base 2. Aqui, você utiliza a base 10. Sistema decimal, você utiliza 10 algarismos para poder representar os números. Aqui no sistema binário, você representa 2 dígitos, então a base é 2. Por exemplo, esse número aqui, ó, 100. Utilizando essa formulazinha aqui, você teria que esse número, 100, ele vai ser igual a
1. E aí você tem que identificar qual é o valor de n aqui, né? Então aqui você observa que aqui tem 0, começa do 0 vai até o n. Então aqui eu tenho três símbolos. Então na verdade esse daqui seria o símbolo número 2. Então teria aqui o símbolo número 0, o 1 e o 2. Então você começa aqui com 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Isso aqui vai dar simplesmente 2 elevado a 4, né, que os outros vão se cancelar, vai ficar igual, 2 elevado a 2, que vai dar 4. Então, utilizando essa formulazinha aqui, você conseguiu transformar esse número binário no número decimal 4, que nem a gente já sabia. Alguma pergunta até aqui? E aí vocês sabem, né, os conceitos de byte, kbyte, megabyte, gigabyte, mas vocês utilizam isso no dia a dia. Eles falam assim, esse arquivo aqui tem não sei quantos megabytes. O HD do meu computador tem 500 gigas. Vocês estão acostumados a trabalhar com isso, né? Sim. Então, o que significa isso em sistemas binários? Bom, um bit, né, armazena ou 1 ou o 0. Um byte é um conjunto de 8 bits. Então, um byte é igual a 8 bits. Então, em um byte, você consegue armazenar 8 números 0 ou 1. 1 kbyte é igual a 1024 bytes. Então, em 1 kbyte, você consegue armazenar 1024 vezes 8 números 1s e 0s. E aí, 1 megabyte é igual a 1024 kbytes. Basicamente é a unidade mais próxima do prefixo, né? Esse 1024? É. O mega ali vai ter até 1 milhão. Aí você vai ter bytes. Aí, alguma coisa nesse sentido, não? Tipo assim, isso aqui, né, é um número muito próximo de 1000, né? Por isso ali, é o número mais próximo. Porque o número mais próximo que é uma potência de 2. Que vai ser, isso aqui vai ser 2 elevado a 10. Por aí o raciocínio. Aí você tem que 1 gigabyte. 1 gigabyte vai ser igual a 1024 megabytes. Então, por exemplo, se você vai fazer um download de um vídeo e esse vídeo tem 1 gigabyte, o que significa? Que esse vídeo, para você conseguir armazenar ele, tipo assim, se você pegar esse vídeo e transformar eles em zeros e uns, ele vai dar 1024 vezes 1024. Então aqui eu tenho mega, kbyte, vezes 1024 vezes 8. Então você tem essa quantidade aí de zeros e uns. Então você tem 8.589.934.592 zeros e uns que representa esse vídeo. Então o computador vai pegar esses 8 bilhões e meio de zeros e uns e vai transformar no vídeo que você assiste lá. E aí, quanto maior for a resolução do vídeo, mais bits você vai precisar para poder armazenar as informações a mais que você vai ter no vídeo. Então, por isso que, conforme você aumenta a resolução, o tamanho do arquivo costuma aumentar. Alguma dúvida até aqui? Então, como é que a gente converte números nos sistemas decimal e binário? Então, primeiro a gente vai ver como é que a gente faz para converter um número decimal para um número binário.
Então, o primeiro passo, se você tem um certo número que você quer converter para uma representação binária, então vamos ver que agora o que o computador faz quando você digita lá numa variável, lá no código, você digita lá x igual a 325. Qual é o processo que o computador faz para poder transformar esse número que você digitou lá na forma binária e poder armazenar na memória do computador? Então, o primeiro passo é você pegar o número e dividir por 2. Dividir ele por 2 e você anota o resto da divisão. Então, o resto da divisão ou vai ser 0, caso seja número par, ou vai ser 1, caso seja número ímpar. Então, beleza. Então, você anota esse número aqui, ou 0 ou 1. Aí você pega, atualiza o seu número que você começou a converter para número binário, você faz ele ser o resultado da divisão que você fez. Já vai clarear um pouco as ideias. E aí depois você repete o passo de 1 até 3, até que esse quociente dessa divisão aqui seja igual a 0. Quando o quociente for igual a 0, você para de repetir esse processo aí. E aí o número binário, ele é formado pelos restos que você foi anotando, lidos de baixo para cima. Então vamos ver um exemplo prático, como é que isso funciona? Então vamos agora converter o 13 para o número binário. Então você começa dividindo o 13 por 2. 13 dividido por 12 vai dar 6 e vai ter um resto 1. Então beleza, anotei aqui o meu resto e agora eu peguei esse 6 aqui e joguei para cá. E vou agora repetir o processo com 6. Eu vou dividir o 6 por 2. Então dividir o 6 por 2, deu 3, resto 0. Beleza? Então eu pego os 3 aqui e jogo para cá. 3 dividido por 2 vai dar 1, com o resto 1. Aí eu pego esse 1 e jogo para cá. 1 dividido por 2 dá 0 e resto 1. Então você viu que agora o quociente ele deu 0, então a gente acaba. No momento que o quociente dá 0, você acaba a sua conversão. E aí depois você vai pegar essa coluna daqui, ó, e você vai ler ela de baixo para cima. Então, o 13 em números binários vai ser 1101. Tá aqui, ó. 1101. E aí a gente costuma utilizar, quando a gente está trabalhando com sistemas com bases diferentes, né? Você coloca entre parênteses aqui embaixo do número, a base que ele tá sendo representado. Então aqui você tem um 13 na base 10, isso aqui vai ser o 13 na base 2. E só para fazer aquela verificação que a gente fez lá em cima, com o número 4, como é que a gente poderia transformar isso aqui de volta para número decimal? Então, primeiro você identifica aqui, né, que você tem aqui a casa 0, 1, 2 e 3. Então, você vai ter, isso aqui vai ser igual a 1 vezes 2 elevado ao cubo, mais 1 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Então, isso aqui vai ficar igual a 8 mais 4, e aí vai ficar mais 0, mais 1, que é igual a 13. No caso, ele sempre vai estar 1 dividido por 2, né? Oi? No final. Sempre vai ficar o quê? 1 dividido por 2 no final. Porque se for, digamos, seja um par, aí o resto vai dar 0 e pelo menos vai ter um dígito a menos. Porque aí vai ser 1, 1, 0, 1, como até ficaria 0, 1, 0, 1. Aí é só isso que eu estou tentando, se isso é possível, não. Deixa eu pensar aqui. Vamos pegar um número par e ver o que acontece. Se eu pegar aqui o 12, por exemplo. 12. Então, vamos dividir o 12 por 2. Você vai dar 6 e resto 0. Não, vai ser. É isso mesmo. Tipo assim, sempre, de fato, sempre vai ser
Vai ficar 1 aqui, até porque, né, tipo assim, se aqui não fosse 1, né, fosse tipo 2 aqui, aí, O quociente ia ser 1 mesmo. o quociente vai ser 1, né, Aí você pegaria o 1 e faria o processo. Mas assim, a questão toda é que se eu fosse pegar, por exemplo, o 0, né, e colocar aqui, aí o que aconteceria? Eu teria um resto 0 aqui, e aí, tipo assim, e 0 seria como se fosse 0 à esquerda, que não vale nada. Mas aí isso foi uma boa observação. Então, de fato, sempre a última divisão que você faz é 1 dividido por 2. E aí, como é que a gente consegue implementar esse algoritmo utilizando Python? Então, aí eu tenho um códigozinho Python. Você consegue enxergar bem? Então, para quem não conhece Python, a forma de você definir uma função em Python é dessa forma aqui. Você bota essa palavra aqui, def, espaço, o nome que você quer dar para a função, e aí você abre e fecha parênteses e bota os argumentos que você quer que essa função receba. E aí você termina com 2 pontos. E aí, no Python, assim, tem em outras linguagens, você costuma ter uma chave que você tem uma chave aqui, e aí no final da função você fecha essa chave para poder você determinar o escopo da função. Mas no Python você não tem isso. No Python você determina através de indentação. Então, a indentação no Python tem que ser muito precisa. Então, por exemplo, aqui, né, eu comecei a definir uma função, botei aqui 2 pontos. Se eu estou usando alguma IDE para poder escrever o código, normalmente se você escreve isso aqui, escreve 2 pontos e dá um Enter, automaticamente na linha de baixo aqui ele já vai parar o cursor aqui, já para você começar a digitar aqui. Que você escreve o corpo da função até o retorno, né, que você vai retornar essa variável aqui. E aí, para você sair do código de dentro da função, você volta para a indentação original, onde você tinha quando você escreveu esse def aqui. Então, aqui essa função, ela define uma variável chamado binário. É uma variável do tipo string. Isso aqui eu estou falando grego para alguém aqui? É uma variável que você armazena textos. Assim, isso você tem em qualquer linguagem, no C e em qualquer linguagem. Você tem um tipo de variável que você armazena um texto. No caso do C, é um pouco mais complicado, que você tem que pré-alocar memória, você já tem que meio que definir qual vai ser o tamanho máximo do seu texto que você vai armazenar ali. Mas só que no Python ou no JavaScript, isso aí é muito mais dinâmico, e você não tem que se preocupar com a alocação de memória, que tudo é feito automaticamente lá pelo interpretador. Isso aqui é uma linguagem interpretada, ela não é compilada. Então, eu defini aqui uma variável. Outra coisa também, que no Python você não precisa declarar o tipo da variável, né? Assim, você não precisa, porque no C você teria que colocar lá, por exemplo, se eu não me engano, né, você bota antes da variável, e você bota aqui o nome da variável que você quer. Que aí você está definindo que essa variável aqui ela é do tipo string, e aí você não poderia, por exemplo, depois no código, atribuir um valor inteiro para ela, porque assim, se declarou ela como string, ela vai ter que ser string pro resto da vida. Mas no Python ela é uma linguagem muito mais livre, tipo assim, você consegue pegar depois, se quisesse no código aqui, pegar essa variável binário, você poderia fazer esse binário igual um número que não teria problema nenhum. Mas isso não vem ao caso aqui agora. Então, primeiro ele define a variável aqui do tipo string, e ele define como sendo uma string vazia. Aqui eu tenho duas aspas simples aqui para definir que ela é uma string vazia. E aí aqui agora eu entrei dentro de um loop, né? Enquanto n for maior do que 0, aí eu boto aqui novamente 2 pontos. E aí, para definir o corpo desse bloco aqui, eu faço uma outra indentação. Então, você observa que aqui agora essas 3 linhas, elas estão indentadas com relação
ao código, ao corpo principal da nossa função. Então, essa parte daqui, dessas 3 linhas, ela faz parte desse loop aqui. Então, enquanto o n for maior do que 0, ele vai executar esse código daqui. Então, a princípio, você tinha um n aqui, né? Que ele veio como um parâmetro aqui. E aí, ele começou a fazer aqui, né? Tipo assim, então, se o n for maior do que 0, então ele vai pegar, vai calcular o resto da divisão de n por 2. E aí, em várias linguagens, você tem esse símbolo aqui, né? O símbolo de porcentagem. Quando você faz um número inteiro, porcentagem, um outro número inteiro, o resultado dessa expressão aqui vai ser o resto da divisão de n por 2. Então, ao fazer isso aqui, o resultado que vai ser armazenado nessa variável aqui vai ser o resto da divisão n dividido por 2. Aí depois o que eu faço? Eu atualizo a minha variável binário como sendo esse resto aqui, que vai ser ou 0 ou 1. A princípio, esse resto é uma variável do tipo inteira. Ele vai ser 1, 0, vai ser 1. Aí eu pego e eu uso essa coisinha aqui do Python para poder converter esse número aqui em uma string. Então, isso aqui vai transformar em uma string e eu vou concatenar com a minha string original aqui. Então, a princípio, né, a minha string original estava vazia. Então, a princípio, o primeiro valor que vai ser atribuído aqui vai ser o resto dessa divisão, mais a string vazia, que vai ser basicamente o resto da divisão. E aí, conforme eu for continuando nesse loop, ele vai aumentando o valor dessa variável aqui. E aí, na última linha desse loop, eu pego, e aqui eu tenho uma outra operação que é específica do Python. Quando você bota essa barra dupla aqui, de divisão, o resultado dessa expressão aqui vai ser a parte inteira da divisão de n por 2. Então, quando você faz a divisão, por exemplo, eu faço lá, 13 dividido por 2. Aí você fala assim, vai dar 6 e resto 1. Então, se o n aqui for igual a 13, por exemplo, então 13 dividido por 2 vai dar 6 e resto 1. Então, o valor que vai sair dessa expressão aqui e vir para essa variável vai ser esse 6. Então, se o n for 13 aqui a princípio, né? Então, aqui nessa nossa primeira interação aqui, o resto vai ser 1, né? O resto da divisão de 13 por 2 vai dar 1. Aí, ele vai pegar, né? A princípio, a string binário aqui estava vazia. Aí, nessa linha aqui, a string binário passa a ser uma string com o número 1. E aí, aqui o n, ele passa a ser igual a 6, que vai ser a divisão sem o resto de 13 por 2. Então, aqui agora o n é igual a 6. Aí, então, aqui ele vai verificar, 6 é maior do que 0? É. Então, continua na minha iteração. Então, agora eu vou fazer o resto da divisão de 6 por 2, vai dar 0. Então, aqui o resto vai ser 0. Aí ele vai pegar o 0, esse 0, e vai concatenar no início da minha string aqui. Então, a minha string estava 1, então ele vai adicionar um 0, e a minha string vai se tornar 0, 1. Vai se tornar 0, 1. E aqui ele vai fazer agora o 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então, beleza, ele volta para cá. O 3 é maior do que 0? Sim. Então, ele faz agora o resto da divisão de 3 por 2. O resto da divisão vai dar 1. Então, aqui o resto é 1. Então, aqui nessa linha, ele concatena o 1 no início da minha string binário. Então, a minha string agora vai passar a ser 1, 0, 1. E aí, a gente volta para... A gente vai para aqui agora. Então, eu vou ter o 3 dividido por 2, né? Vai dar 1 e resto 1. Então, aqui o n vai ser igual a 1. Aí, beleza. 1 é maior do que 0? Sim, ainda é maior do que 0. Então, agora eu faço o resto da divisão de 1 por 2, que vai dar 1. Então, aqui agora eu vou, nessa interação aqui, eu vou adicionar o 1 à minha string binário. Então, aqui agora a minha string binário vai se tornar 1, 1, 0, 1. E aí, 1 dividido por 2 vai dar 0. E aí, então, no caso aqui agora o n passa a ser 0.
E aí, quando ele verifica 0 é maior do que 0, não. Então, ele interrompe o loop e não vai executar mais esse código daqui. E, finalmente, ele pula para essa linha de baixo, onde ele retorna essa string que ele construiu aqui. E aí, aqui eu tenho um exemplo de uso dessa função que eu defini aqui em cima. Eu defino aqui uma variável como sendo o valor 13. E aí, eu chamo essa função aqui, passando esse número aqui como o parâmetro aqui. Eu poderia ter colocado diretamente aqui o 13 aqui, em vez de definir uma variável, mas eu quis definir a variável. Então, aí eu defini a variável e passei a variável aqui com o valor 13 para a minha função. E aqui ele vai retornar essa string que ele construiu, armazenando essa variável. E no final aqui eu faço um print, ou seja, eu exibo. Aqui eu coloco o número decimal original, que é 13. Então, boto aqui o 13. Então, assim, aqui o resultado disso aqui vai ser 13 em binário e aqui ele vai pegar a minha string resultante aqui e vai escrever aqui, que vai ser 1101. Então, a saída desse código, esse print aqui, ele vai imprimir isso aqui, ó. 13 em binário é 1101. Alguma dúvida? E aí, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês conhecem esse Google Colab? Então, para você programar em Python, você não precisa instalar... Nossa, tá muito ruim agora. Realmente, deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Dá para poder enxergar aí? Melhorou um pouquinho, não foi? Então, olha só. Então, aqui eu tenho o código que a gente viu lá no texto. E aí, se eu executar... Aí ele vai passar, você vê que apareceu aí embaixo? 13 em binário é 1101. E aí, inclusive, eu vou compartilhar com vocês esse notebook, que aí você vai ter lá todo o código que está nessa aula de hoje aqui, vai estar lá nesse negócio para vocês. Mas beleza. Então, isso aqui não foi muito bom, não. A gente vai ficar só lá no texto mesmo. Que aí no texto a gente já tem lá o código bonitinho e a gente tem o resultado do código. Beleza. Agora a gente viu como é que a gente converte números decimais inteiros para binários. Mas como é que a gente converte números fracionários? Então, para converter a parte fracionária de um número decimal para binário, utilizamos o método das multiplicações sucessivas por 2. O algoritmo... Oi? Como é que é um binário, decimal fracionário e binário? Vai ser tipo assim, ponto 10011000, assim, a parte decimal vai ter somente 1 e 0. Poderia dar um exemplo antes de explicar? Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Zero vírgula 5 em binário vai ser... Eu acho que vai ser 0,1, sabe? Mas a gente vai ver como é que a gente consegue chegar nisso e vai verificar se eu realmente estou certo. Então, para converter o número decimal, a parte fracionária de número decimal para binário, a gente vai usar o método das multiplicações sucessivas por 2. Então, a gente vai fazer o seguinte. O primeiro passo é você pegar a parte fracionária e você multiplica por 2. Aí, beleza. Aí você pega o resultado e você anota a parte inteira do resultado. Então, a parte inteira vai ser 0 ou 1. Então, a princípio, você tinha
a parte fracionária é o número entre 0 e 1, certo? Você pega só a parte fracionária de um número qualquer, então essa parte fracionária vai ser um número entre 0 e 1. Se eu multiplico ela por 2, no pior das hipóteses, ela vai ser um número menor do que 2. Então, tipo assim, então a parte inteira do resultado ou vai continuar sendo 0 ou vai passar a ser 1. Então, a parte inteira vai ser 0 ou 1. E aí você pega e anota essa parte daí. Aí você atualiza a parte fracionária com o resultado que você obteve menos a parte inteira. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, né, se fosse 0,6, aí eu multiplicando isso aqui por 2, eu vou obter 1,2. Então, aqui nesse caso, a parte inteira que eu obtive foi 1. Então, eu pego agora esse 1 e eu vou anotar ele e vou fazer esse número menos a parte inteira, que vai dar 0,2. E agora eu pego 0,2 e eu multiplico por 2, que aí multiplicando por 2 vai dar 0,4. Então aqui agora a parte inteira do resultado foi 0. E aí, você faz isso aqui menos a parte inteira que foi 0, que vai dar ele mesmo. Aí você multiplica por 2 de novo, aí vai dar 0,8. Aí você pega a parte inteira que continuou sendo 0. Então, a parte inteira é 0. E aí você... Então, assim, se isso aqui já é menor do que 1, você não precisa subtrair nada, né? Que você vai subtrair ou 0 ou 1. Aqui, no caso, como a parte inteira foi 0, subtraindo o 0 disso aqui, vai dar isso aqui mesmo. Agora, pega isso aqui agora e multiplica por 2 de novo, que vai dar 1,6. 1,6. Aí, a parte inteira aqui é 1, né? É 1. Então, você agora subtrai 1, que vai dar 0,6. E aí, vocês observam que aqui nesse meu exemplo, eu voltei para o original, não foi? Sim. Então, você já meio que espera que esse processo aqui ele vai se repetir indefinidamente. Ou seja, esse número aqui na representação binária vai ser uma dízima periódica. Então, ele vai ser 0.1001, 1001, 1001 e assim por diante. Não seria 100, 100. Oi? Não, é porque, tipo assim, quando eu voltei aqui agora para 0,6, aí a divisão disso aqui que vai dar esse outro 1 aqui. Entendi. Se tinha faltado, eu conhecia. Uhum. Entenderam mais ou menos o procedimento? Então, o que acontece? A gente vai repetir esse processo até que a parte fracionária seja 0, ou seja, até você obter aqui eu obtive 0,6, que era o meu número inicial, aí depois eu passei para 0,2, 0,4, 0,8, 0,6. Então você iria repetir esse processo até você encontrar um 0 ou até você chegar numa precisão que você deseja. Então você vai fazer nesse caso, né, como aqui ele é uma dízima periódica, então eu vou ter que truncar. Oi? Mas aqui é assim, então para você ter a sua representação do 0,6, na verdade você vai ter uma aproximação, porque no computador, você não consegue armazenar uma dízima periódica, porque você tem uma quantidade limitada de valores que você pode ter. Então, acaba que no computador você acaba tendo que trabalhar com aproximações. O que seria uma aproximação binária? Oi? O que seria uma aproximação binária? Não, então, por exemplo, se eu pegasse e meio que encerrasse o processo aqui, aí, se eu pegar esse número aqui agora e eu converter de volta para o número decimal, eu não vou obter o 0,6, eu vou obter alguma coisa próxima do 0,6. Então, isso aqui seria, se eu meio que interromper meu processo aqui e não continuar, então isso aqui vai ser, na verdade, uma aproximação do 0,6. Vocês já viram os experimentos que você faz umas operações assim no computador e
e você não obtém o número que você esperaria obter, por exemplo, alguma coisa lá que você teria que obter 1, você obtém 0,99999, alguma coisa assim. Aí, essas coisas aí se dá por conta dessas imprecisões que você tem ao fazer essa conversão de decimal para binário e vice-versa. No Python mesmo acontece bastante. Aham, sim. Então, quando você obtém a praça fracionária igual a zero, ou então você atinge uma certa quantidade de dígitos que para você é o suficiente, aí o número binário fracionário é formado pelas partes inteiras anotadas, lidas em ordem. Vamos ver um exemplo aqui onde que não vai dar uma dízima. Converter a parte fracionária de 0,625 para binário. Então, o primeiro passo é você pegar esse número, né, que já está aqui, já é zero aqui, né? Então, você multiplica ele por 2, e aí você vai obter 1,25, e aí a parte inteira está aqui, e a nova parte fracionária vai ser o 0,25. Aí você agora pega o 0,25 e você põe aqui no começo, e multiplica por 2 novamente. Aí aqui você vai obter 0,5, né? Então a parte inteira é 0, a parte fracionária é 0,5. Você pega o 0,5 e bota aqui no começo, multiplica por 2, e aí você vai obter a parte inteira igual a 1 e a parte fracionária igual a 0. Então no momento que você obtém a parte fracionária igual a 0, então você acaba o processo. Então o número 0,625 na base decimal vai ser igual a 0,101 na forma binária. Entenderam? Eu não sei se você já falou isso, mas a leitura dela vai ser de cima para baixo? Vai ser de cima para baixo. Porque quando é o número inteiro, você lê de baixo para cima, né? Agora aqui vai ser de cima para baixo. Porque aqui não ficou claro, porque tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima vai ser a mesma coisa. E você falou o quê? Não, Era isso mesmo? porque o outro a gente vai dar o resultado no fracionário, esse a gente vai olhar na parte inteira. Para trocar ali. Não entendi. Não tem ali o 0,101, né? A transformação. Aham. No para inteiro, a gente olhava a parte fracionária, do quociente. Você olhava o resto. Tipo assim, os restos. A parte inteira. Isso, é. O outro era o resto do quociente que vai formar o seu número, de trás para frente. E aqui, as partes inteiras que você obtém da multiplicação por 2, vai formar a parte decimal aqui do número binário. Mais alguma dúvida? E aí nós temos um código aqui da implementação desse algoritmo em Python. Então esse código aqui, ele recebe um número fracionário e a precisão que você quer ter. Porque é muito importante você ter uma precisão, porque como a gente já percebeu, se eu não tiver um limite de até onde eu quero ir, se eu fosse colocar, por exemplo, o 0,6, você ia entrar em um loop infinito que iria travar o seu computador, que ele iria consumir toda a memória do seu computador, porque ele iria aumentar o tamanho do resultado e não ia parar nunca, e quanto mais valor que você ia colocar, ele ia crescendo tanto de memória, até que uma hora seu computador não ia ter mais memória e iria travar. Então é muito importante você ter até onde você gostaria de ir. E aí o que acontece? Aqui, né, você define uma variável aqui do tipo string, que vai armazenar o nosso número binário. E aí você começa aqui, né, tipo assim, um contador. E aí você entra em um loop aqui. E aí esse loop aqui ele vai continuar enquanto que a seguinte condição é satisfeita.
a parte fracionária ser diferente de zero e o contador ser menor do que a precisão. Então, por exemplo, aqui se a precisão for igual a 10, e se esse loop aqui ele for executado 10 vezes e não conseguir encontrar a fração zero, ele interrompe e o resultado vai ser simplesmente uma aproximação do seu número original na representação binária. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a fração, vai multiplicar por 2. Então, ao fazer isso aqui, ó, é a mesma coisa de fazer fração igual a fração vezes 2. Então, quando você usa essa... Eu poderia até, assim, escrevendo na linguagem Python mesmo, né? Se você teria o asterisco, que é o sinal de multiplicação. Então, isso aqui, essa forma de escrever, é simplesmente uma abreviação de fazer isso aqui, ó. Aí você está simplesmente você está atualizando a variável fração com o valor original dela multiplicado por 2. Então, ao fazer isso, o que você faz? Aí você vai obter um número aqui, né, que vai ser um número entre 0 e 2. Aí você vai pegar a parte, você vai converter esse número para inteiro. Ao fazer isso, o que ele faz? O que isso aqui faz? Como é que ele converte para inteiro? Ele vai ignorar a parte decimal, vai considerar somente a parte inteira. Então, se for um número 0, alguma coisa, então ao fazer isso aqui, o resultado disso aqui vai ser 0. Se por acaso for o número 1, alguma coisa, o resultado disso aqui, né, ao converter 1, alguma coisa para inteiro, ele vai desconsiderar a parte decimal e o resultado disso aqui vai ser igual a 1. Aí, uma vez que ele tem isso aqui, né, que vai ser o seu bit, aí ele vai pegar e vai concatenar a sua string aqui original, adicionando no final da sua string o valor desse bit aqui convertido para string. Então, observe que no outro algoritmo que a gente viu, ele ia adicionando os hashes que você obtinha no começo da sua string binário. Agora aqui você vai adicionar no final. Vocês entenderam isso aí? No outro, ó, você vai adicionando, tipo assim, eu tinha isso aqui, aí eu adicionei o 0 aqui, ó, adicionei no início da minha string. Aí depois eu adicionei esse 1 aqui no início. Agora eu adicionei esse 1 aqui também no início. Então, nesse algoritmo aqui, né, você vai adicionando no início, que isso aqui simplesmente é o que significa você ler de baixo para cima. Sendo que o que está mais embaixo, ele vai ter que ficar na frente, e o que está mais aqui, ou seja, o primeiro resto que você obteve, vai ter que ser o último. Então, por isso que você vai adicionando sempre no início da sua string para poder formar o seu resultado final. Agora, já nesse caso daqui, ao fazer isso aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa de fazer binário mais binário, ou melhor, igual a binário mais a string do bit. Então, aqui nesse caso, eu estou adicionando esse bit, em vez de adicionar no início, que nem eu adicionava lá no outro, eu estou adicionando no final da minha variável binária. Então, aí eu faço isso, né? E aí depois eu pego essa parte inteira aqui e eu subtraio da minha fração resultante aqui. E eu incremento o meu contador em uma unidade para poder, caso esse contador ele chegue na minha precisão, ele vai interromper esse loop aqui. E aí eu continuo o loop até que eu pego e retorno esse resultado que eu obtive aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, a fração decimal aqui, 0,625, e aí eu pego essa variável e eu chamo aqui com a minha função,
eu abri parênteses aqui, coloquei a minha variável e fechei parêntese. Então, aqui eu vou obter a parte fracionária da representação binária. E aí, no final, eu faço um print aqui, né, colocando o meu número original, que é na base decimal, que é 6, que é 0.625. Então, isso aqui é 0,625. Em binário vai ser, aí eu coloquei, observa que isso aqui, né? Isso aqui, ele só vai retornar apenas a parte decimal. Então, para poder eu construir o meu número binário, eu tenho que botar o zero, ponto, e o resultado que essa função me retornou. E ao fazer isso, esse print aqui, ele vai me dar 0.625 em binário é 0.101. Então, ou seja, essa função aqui, ao passar o valor 0.625 para essa função aqui, ela vai me retornar um texto, né, uma variável do tipo string, armazenando o número 101. Alguma pergunta? Vai ser zero. Vai ser o número binário e sempre o zero e um ponto mais. Isso, é tipo assim, é porque aqui no caso eu tô convertendo o número aqui menor do que 1, né? Mas, por exemplo, se eu fosse pegar, digamos que eu tivesse o número, sei lá, 53,625, eu quisesse converter, exatamente, eu quisesse converter em número binário, eu iria pegar o primeiro, o 53, iria converter para número binário utilizando o outro algoritmo que a gente viu anteriormente, e aí eu ia pegar o 0,625, iria usar essa função aqui, eu iria usar esse algoritmo para poder converter, que aí ele iria me retornar esse 101 e eu iria adicionar o zero. Então, sei lá, quanto é que é 53 em números binários? Deixa eu ver aqui uma coisa que a gente já conhece. O 13 é 1101. Então, se eu tivesse 13 aqui, então eu iria pegar o 13, né, iria converter para número binário, que daria 1101. Iria converter o 0,625 em número binário, que vai dar 0.101. Então, o meu número 13,625 em números binários vai ser 1101.101. Entendeu? Basicamente, para a direita, aí vai diminuindo, né? Meio, um quarto, um oitavo, assim por diante. Oi? Aí a cada dígito à direita, a gente divide por dois, meio, um quarto, um oitavo. E nesse caso, a gente tem meio mais um oitavo. Meio é 0,5 e um oitavo é 0,125. Você está falando de quê? Da representação fracionária. Você fala isso aqui? Você fala para poder converter de volta para... É isso que eu estava pensando. deixa eu ver aqui como é que a gente converte de volta. A gente vai fazer... Para a esquerda, a gente multiplica por 2, para a direita, faz sentido que a gente divida por 2. a gente vai multiplicar, na verdade, multiplicar por 2 elevado a menos alguma coisa. Que é a divisão por 2, uma potência de 2. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, isso aqui seria 1 dividido por 2, mais 0 dividido por 2 ao quadrado, mais 1 dividido por 2 ao cubo. É isso que você está pensando? Então, aqui o que o Arthur está falando é que se você tivesse um número decimal na forma binária, se quisesse converter para forma decimal, você iria pegar aqui, né? Você pega a primeira casa aqui decimal, aí você divide ele por 2. Pega a segunda casa decimal e divide por 2 ao quadrado. Pega a terceira casa decimal e divide por 2 ao cubo, e se tiver mais casas decimais, você vai dividindo por 2 à quarta, por 2 à quinta, e aí o resultado disso aqui vai dar exatamente 0,625. Então, agora a gente vai ver a conversão de binário para decimal, que é um pouco mais simples.
Então, para converter um número binário para decimal, utilizamos a expansão em potência de 2, que a gente já viu lá em cima. Então, se eu tenho aqui 101 em números binários, então você vai converter ele para número decimal, né? Você vai pegar, como eu falei, né, antes, você vai pegar aqui, né, e vai identificar aqui, né, que você tem aqui a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então, você vai pegar o 1 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais o 0 vezes 2 elevado a 1, mais o 1 vezes 2 elevado a 0. E aí, com isso, você obtém um número na forma decimal. E aí, para poder implementar em Python, em vez de reinventar a roda, a gente tem uma função que a gente já viu lá em outros códigos que a gente viu mais acima, que é o seguinte: essa coisa aqui, esse int, ele converte, seja lá o que for que tiver aqui, para um número inteiro. Se eu tiver, por exemplo, aqui 2,3, por exemplo, aí ele vai converter para 2. Agora, se eu tiver uma string, se eu tiver uma string, eu vou fazer, por exemplo, fazer assim, int, e aí botar aqui uma string do tipo, sei lá, 2, 3, 5. Então, isso aqui, lá na memória, isso aqui ele não é um número, isso aqui é um texto. Mas aí, ao colocar esse texto aqui dentro dessa função aqui, o resultado vai ser igual ao número 235. Então, ele consegue converter textos para números, de fato. Agora, se eu, por acaso, botar aqui... Se eu botar, por exemplo, 10... Se eu botar 1101, isso aqui vai converter para o número 1101. Então, a princípio, ele vai assumir que na minha string lá, o meu número ele tá na forma decimal. Então, se eu chamar ele simplesmente dessa forma daqui, ele vai converter essa string para o número 1101. Agora, se eu passar um segundo argumento para a minha função int, esse argumento aqui, ele vai identificar, ele vai dizer para a função qual é a base que o número está. Então, se eu passo aqui que ele está na base 2, ou seja, se eu boto aqui que ele está na base 2, então, em vez de me retornar o número 1101, ele vai converter isso aqui, que está em número binário, para número decimal e vai me retornar 13. Então, essa é a função aí, a mão na roda, se você quer converter um número binário para um número decimal. Então, aqui a implementação dessa função de converter binário para decimal ficou bem simples, né? Porque eu só, com uma única linha, utilizando esse recurso do Python aqui, eu consigo converter ele para número decimal. Então, aqui como exemplo, né, eu defini aqui uma variável com a minha string binária 1101, e aí eu chamo a minha função, passando a variável, e como resultado aqui, eu vou ter o número 13. Então, aqui eu faço um print aqui, né? Então, o número binário, que é 1101, que está aqui, em decimal é, e aí o valor da variável aqui vai ser o número 13. Se passar um algarismo diferente de 1 ou 0, já é. Eu não sei exatamente como é que ele vai se comportar, mas assim, eu sei que no JavaScript mesmo, né, quando você tenta converter uma string que não é um número, você obtém um negócio chamado, um tipo de variável chamado NaN, que é NaN, significa not a number. Então, e aí, se você, a princípio, a linguagem vai continuar interpretando como sendo um número, mas se você pegar esse not a number e você somar com qualquer outro número, multiplicar com qualquer outro número, o resultado vai ser sempre not a number. E aí eu acho que no Python você tem uma coisa parecida também. Então, provavelmente, se você colocar isso que você falou agora, né, ele vai falar provavelmente not a number.
Talvez ele dê até algum erro. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vou botar aqui int. Tá muito escuro, né? Agora dá para enxergar aí? Sim. Int, então vou botar aqui uma string. E aí vou botar aqui, por exemplo, 2, 3, por exemplo. E vou passar aqui o 2. E vamos ver o que ele vai me dar aqui. Olha, na verdade, ele deu foi um erro. Nossa, o negócio não quer sair da frente. Ah. Olha, ele botou velho e erro. Olha, literal inválido para inteiro, com base 2. Viu? Agora, se eu não passasse o 2 aqui, aí ele, beleza, ele passou 23. Agora, se eu botar um texto aqui, para colocar um W aqui, deixa eu ver o que ele vai dar. Aí deu erro também, tá vendo? Se por um acaso o que tiver dentro desse texto não for um número válido, ele dá erro. Deixa eu botar um número decimal aqui. Deixa eu botar... ponto 45. Ó, até se eu botar um ponto aqui, ele também não vai reconhecer, não. Eu coloquei ponto, mas com vírgula também não vai dar certo, não. É porque, tipo assim, ele assume que é uma string do tipo inteiro. Então, se você colocar um número que não for inteiro, ele não reconhece. Agora, se você botar 235... Oi? Aí se você colocasse float, e botasse aqui ponto 43, aí ele converte. Agora, se você pegar o número 235.43 e você chamar aqui int nele, aí ele dá certo, que é assim que ele fez. Ele pegou esse float, converteu a string 235.43 para o número float 235.43, e aí agora a função inteira aceita o tipo float para converter para o tipo inteiro. Que o resultado foi 235. Beleza, então agora acho que essa aritmética de ponto flutuante eu vou deixar para a próxima aula.